A paz de Cristo para todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma série de aulas da Escola Dominical para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Eu sou Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo e youtuber aqui neste canal há mais de 6 anos, sempre trazendo aqui subsídios, suporte para professores da Escola Dominical. Atuo com jovens e adolescentes há mais de 25 anos já, liderando, pregando, ministrando palestras, congressos, acampamentos, enfim, conferências, tanto para os jovens, quanto para a liderança, quanto para pais e filhos, quanto para casais, enfim. Dê uma olhada no nosso canal, você vai ver que tem um vasto material. Tem alguns pedidos a lhe fazer. Primeiro, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Inscreva-se. Se você está inscrito, ative o sino de notificações, por favor. Comente os vídeos, diga um amém, glória a Deus, que aula legal. Dê sugestões, envie temas relacionados a jovens e adolescentes, à liderança, aos relacionamentos em geral. Envie aí nos comentários, será um prazer gravar vídeos com você. Se você lidera algum departamento e tem uma pergunta que você gostaria de ter ela respondida por nós, faça um vídeo e mande aqui para mim no meu contato, através do WhatsApp, celularzinho deitado. Eu vou gravar um vídeo, fazer uma edição, e aí você entra fazendo a pergunta e eu com a resposta. Vai ser muito bacana, isso ajuda o canal a crescer. Na descrição dos vídeos tem o livro 10 apps para conexões abençoadas, um livro de relacionamentos. Aqui na descrição eu coloquei todos os títulos deste livro. É um livro para jovens, adolescentes, para pais e filhos, para liderança. É um livro que fala de relacionamentos consigo mesmo, com o próximo, com Deus, com a palavra, enfim. É um livro abençoado. Você adquirindo em PDF, você estará abençoando a nossa vida. Nesse tempo de quarentena, ninguém sai para trabalhar, também as igrejas estão fechadas. E há 4 anos, depois de 20 e poucos anos trabalhando com adolescentes, nos últimos 4 anos Deus nos separou para viajarmos o Brasil pregando a palavra de Deus, mas você sabe, as agendas estão sendo canceladas porque as igrejas estão fechadas. Então, se inscrevendo no nosso canal você nos ajuda. Comprando este livro, você também estará nos ajudando a continuar trabalhando, a continuar tendo condições de servir aos irmãos. Amém? Vamos então a mais uma aula da EBD. Aula para os jovens, nesta revista linda, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, no livro de Josué. É um prazer receber a todos os irmãos aqui, mais uma vez, para mais uma aula muito especial. Independente do tempo estar fechado, a obra continua. O chamado de um líder será a nossa próxima lição. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, nem te pasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra é para nós também, nestes dias que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele é conosco. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Nesta semana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa agenda de leitura e vou gravar áudio na segunda-feira, na terça-feira, todos os dias. Também vou enviar para os meus alunos, em áudio, a lição. Cada dia, a introdução, o segundo tópico, um comentário, para que a gente possa diminuir a distância nesse tempo de isolamento. Deve ser isolamento virtual, não social. Nós devemos continuar nos comunicando com as pessoas por meio do mundo virtual, ou melhor, isolamento, eu errei aqui, isolamento social, não virtual e não total. Nós temos que continuar próximos às pessoas usando esta ferramentinha abençoada aqui. O texto bíblico está em Deuteronômio 34, do 1 ao 9, e a introdução. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Eu acho que eu disse na primeira aula
que Deus não trabalha com substituição, ele trabalha com continuidade. Por quê? Porque o plano de Deus é eterno. Deus, ele é de geração a geração. Ele fez um plano para Israel, esse plano que se aplica à igreja, acabou. Então Deus não trabalha com substituição. A obra, ela continua. E a obra que continua não é a minha obra, é a obra de Deus. E os líderes morrem, mas a obra continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil. Você sabe que nós estamos vivendo hoje, não sei se você consegue perceber, que nós estamos vivendo hoje numa transição de gerações. Muitos dos nossos pastores, dos nossos líderes, que nós crescemos acompanhando, mas que quando nós nascemos eles já tinham uma certa idade, eles envelheceram, alguns já partiram para a eternidade, outros ainda não, mas eu enxergo que nós estamos num período de transição de gerações. É exatamente esse período entre Moisés e Josué. Grandes líderes, grandes homens, grandes nomes, grandes mulheres de Deus passaram por esta terra, deixaram um legado, alguns já completaram sua carreira, outros estão completando a sua carreira e a obra continua. O Espírito Santo que usou Daniel Berg, Gunnar Wingren e tantos homens e mulheres de Deus ao longo do último século. É o mesmo Deus que está conosco, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua levantando homens e mulheres fiéis para fazer a sua obra. É por isso que Efésios capítulo 4, eu estou dizendo isso porque tem muita gente olhando para a atual geração de jovens e de adolescentes principalmente, e olham e dizem, o que será isso aí? Isso aí daqui a pouco tem uma igreja, mas tem... Ei, olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 11. Assim, ele designou alguns para... Ele designou, é Deus que dá líderes para a sua obra, é Deus que dá líderes para a sua igreja. Fica tranquilo, Ele está no controle de tudo. Deus não faz projeto para parar pelo meio do caminho. Homens chegam e homens vão e a obra continua. Deus está conosco, Deus está à nossa frente. Era difícil Josué assumir nesse momento em que Moisés sai de cena. Era muito difícil, mas a palavra de Deus para Josué é muito linda, não é? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, e de fato ele foi. Tópico 1. Lembrando, se não está inscrito ainda, inscreva-se aí no canal. Um novo tempo. Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Às vezes, quando alguém é muito emblemático, não é? Alguém é muito consistente naquilo que está fazendo, você vê como que Deus trabalha de uma maneira linda para mostrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. A obra tem que continuar. E chegou a hora natural de Moisés sair de cena. Chegou a hora de Moisés sair de cena. Para quê? Para que houvesse mudança. Para que aquele povo que saiu do Egito como um povozinho, um monte de agricultores, fosse se tornando ao longo do caminho, se enxergando a si mesmos como uma nação, como um exército, como um povo poderoso. Então esse é um período de transição. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que escolhia diariamente o maná e se contava com a presença da nuvem, da coluna de fogo, esse tempo havia chegado ao fim daqueles grandes milagres. Agora era um tempo de novas conquistas. É interessante isso também, não é? Deus não gosta de estagnação, Deus gosta de movimentação, para que a gente possa então crescer, ganhar maturidade. Assuma a liderança.
O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué, a Bíblia diz que ele era servo de Moisés, filho de Num, servo de Moisés. Josué foi colocado em posição de liderança, porque, em primeiro lugar, Josué sabia servir. E quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Liderar é servir, que a gente aprenda isso. Ele foi colocado nesta posição de destaque. Eu nem gosto muito dessa palavra, Deus o exaltou, porque dá-se uma ideia de ser colocado num patamar acima. E na realidade a liderança não é para estar acima do povo, porque a liderança é para servir o povo, é para carregar o povo, é para ajudar o povo. Ele foi colocado nesta posição, eu trocaria exaltação por destaque, nesta posição de destaque para servir. É muito bom ter o nome na tela, é muito bom ter o nome no cartaz. É muito bom ter o nome registrado, muitas vezes, entre os grandes. Mas os grandes no reino de Deus são aqueles que servem. Jesus já disse isso. Aquele que entre vós quiser ser o maior, que se torne servo de todos. Josué tinha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa o Jordão, tu e todo este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Nós diríamos assim, que chegou a hora de subir de nível, mudar de estágio. Né? Deus os trouxe até ali, agora Deus está dizendo para eles, vai, caminha. É como se nós fosse uma criança, né? Carrega no colo, carrega no carrinho e daqui a pouco ensina a andar e acabou. Aprenda a andar. Nós precisamos entender isso. Aqui mesmo em Efésios 4, diz assim, aqui em Efésios 4, ele continua, ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, o que dá a entender que pastores e mestres, não é pastores e mestres, não, pastores e mestres. Veja que ele fala, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O povo de Deus não é chamado para ficar estagnado, para ficar parado. O povo de Deus é chamado para uma vida de crescimento. Fé é vida em movimento, fé é vida em crescimento. Tópico 2, conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Calebe, na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e, por isso, determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois ele nos conhece mesmo antes do nosso nascimento. A ordem então de Deus era para fazer passar a todos. Um líder, alguém colocado em posição, precisa entender isso. O amor de Deus, ele é para todos. A obra de Deus, ela é para todas as pessoas, todos nós, todos precisam de cuidados, precisam ser direcionados. Falando de liderança, esta é uma aula que vai envolver muitos assuntos de liderança. E não é preciso estar numa posição de liderança, liderando jovens, liderando adolescentes, não.
Liderar é influenciar. Todos nós exercemos algum tipo e em algum nível liderança. Veja, é preciso liderar a todos. Eu falo muito para líderes de jovens e adolescentes, é muito estranho, é preocupante quando um líder se sente acomodado e fala assim, não, meu grupo tá top, meu grupo é demais. Não, tem um grupo lá que é chique demais, o povo abençoado, todo mundo ora, ninguém falta no ensaio. Eu fico preocupado. Por quê? Porque não existe isso. Gente não é assim. Gente dá trabalho. Fico preocupado também quando eu vejo líderes se sentindo aliviados. Nossa, aquela menina saiu da igreja. Oh, graças a Deus, mudou de bairro, então desviou logo de uma vez. Afinal de contas, se fosse para ser crente daquele jeito, era melhor não vir mesmo. Ei, liderar é cuidar de todos. Liderar é cuidar dos que dão trabalho. Jesus conhece a todos nós. E é lindo quando a Bíblia diz em João capítulo 15 e 16, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Então, o princípio aqui para Josué se aplica também a nós. Ninguém pode ser deixado de lado. Ninguém pode ser isolado. Ninguém pode ficar no meio do caminho. Nós precisamos alcançar a todos, abraçar a todos com a palavra de Deus. Agora, isolamento, por favor, toma cuidado. Mas nós precisamos cuidar de todos, sabendo que todos os defeitos que nós temos, que as pessoas têm, Jesus nos escolheu com todos estes defeitos. Não precisa ficar dizendo, você não sabe que fulano faz isso, faz. Jesus já sabe. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia que alguns dos discípulos ali, aparentemente, se olha dentro dos evangelhos, o que esses caras fizeram? Só estavam atrás de Jesus para participar, mas parece que eles não fizeram nada. Enfim, mas Jesus escolheu a todos, porque todos aqueles que creem e que querem podem ter acesso ao reino de Deus. E é no reino de Deus que somos trabalhados, é no reino de Deus que nós somos tratados. Então o Senhor não se surpreende. Todas as limitações que a gente coloca para falar, mas sério mesmo que você vai levar esse, que você vai usar esse? Todas as pessoas, Deus trabalha. Tem um lema que diz assim, Deus não trabalha com os melhores. Ele escolhe, ele melhora aqueles que escolhem. Vamos lá? Deus não trabalha com os melhores. Deus não escolhe os melhores. Ele melhora aqueles que ele escolhe. É isso aí. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué, foi, como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados com sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Isso é muito interessante, gente. Eu falei aqui no início que nós estamos vivendo um período de transição. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Como brasileiros, nós somos culturalmente levados a esquecer dos grandes heróis do passado, de grandes figuras do nosso passado. E como igreja, também. Mas a ordem de Deus é, faça conforme tudo que Moisés te ordenou. Por quê? Porque eu fui com Moisés. Uma liderança que tem um propósito de servir a Deus, ela não apaga o que foi construído antes. Não, gente. Desculpa, mas às vezes a gente percebe uma luta para apagar tudo o que alguém que passou por ali antes fez. Mas a obra não é de Deus. Se a obra é de Deus, claro que cada pessoa que chega tem o seu jeito de trabalhar, mas a obra é de Deus. Não pode ser por capricho. Não, vou mudar a cor aqui porque é a minha cor preferida. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Josué mostra equilíbrio espiritual aqui. Ele não sente ciúmes de Moisés. Pelo contrário, ele se sentiu honrado em continuar o legado que lhe foi deixado. Nós não podemos esquecer de quem nos trouxe até aqui.
muita modernidade, muitas novidades, mas nós chegamos aqui, debaixo do joelho de muita gente que não teve acesso a nenhuma das melhorias que temos hoje, se é que são melhorias. Não tiveram acesso a nada, mas que tinham os nossos nomes debaixo do joelho, orando por nós. Nós não podemos esquecer dessas pessoas, nem apagar a memória da vida delas. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7, 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Seja fiel, ao determinar que Josué deveria cumprir a lei mosaica, sem dela se desviar. Seja fiel. É muito parecido com o que Paulo fala para Timóteo. Persevera na palavra, fica na palavra, prega a palavra. Ele fala aqui, 2 Timóteo 4 e 5, tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. São orientações dadas através da palavra de Deus. E aqui Paulo também está deixando um legado para Timóteo, muito importante. Então, deveria cumprir toda a lei, sem dela se desviar. Fale a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Estes 3 princípios não poderiam ser negligenciados. Interessante isso. Seja fiel, fale a palavra e prepare-se. Seja fiel, fale a palavra e prepare-se. Paulo escreve a Timóteo, tu, portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aí ele fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ele está orientando os jovens. Nós temos hoje muitos jovens, nós temos hoje muitos meninos cheios de Deus, meninas cheias de Deus. Eles precisam destes aconselhamentos. Vocês precisam ser fiéis ao Senhor. Vocês precisam ser fiéis à palavra de Deus. Vocês precisam falar a palavra de Deus. Vocês precisam estar preparados. Tópico 3, lembrando, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, clica no joinha, isso é muito importante. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Interessante isso. Um líder, um obreiro, precisa ter convicção do seu chamado. Quem tem convicção do seu chamado não consegue ignorar o seu chamado. Quem tem convicção do seu chamado não para diante das crises, não para diante das críticas, porque sabe quem o chamou. Não te mandei eu, ou seja, não é Moisés que te colocou aqui, fui eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Essa palavra é uma palavra para trazer tranquilidade ao coração de Josué, mostrando que era Deus que estava à sua frente. Um líder tem que ter convicção, porque senão os questionamentos o levarão a duvidar do seu chamado. Quem tem convicção não se deixa levar pelos questionamentos, não se abate pelos questionamentos e nem retorna atrás por causa dos questionamentos. Dê o seu máximo. Em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante.
o projeto de Deus. Então, é interessante isso, porque muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes, envolvidos com a obra de Deus, muitas vezes, nós nos deixamos distrair com algumas outras coisas. E esse é o problema, porque quem tem chamado precisa manter o foco. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É preciso estar completamente, plenamente envolvido com aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele é a nossa prioridade. Algumas pessoas iniciaram a obra de Deus muito bem, mas se deixaram distrair. E hoje a obra, o reino, a palavra, o chamado, o seu ministério já não é mais sua prioridade, porque ele se envolveu com tantas coisas, quando percebeu, estava distraído, se é que percebeu. Tem gente que está tão distraída que ainda não percebeu. Que Deus nos guarde disso. Promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Derrota dos inimigos, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Presença de Deus, não te deixarei, nem te desampararei. A jornada não seria tranquila. Se Deus está dizendo que ninguém se susterá diante dele, isso significa que muitas pessoas, exércitos, se levantariam contra ele, se levantariam para atacá-lo, para atacar o povo que ele liderava. Mas Deus diz: ninguém se susterá diante de você, e eu estarei com você. A presença de Deus conosco muda todo o ambiente. A presença de Deus conosco muda a atmosfera. A presença de Deus conosco nos traz segurança, que se permanecermos firmes na palavra de Deus, nada irá nos abalar. Mesmo que se levantem, mesmo que nos ataquem, mas terão que recuar, porque o Senhor está conosco. Quero terminar esta aula com Salmos 46. Estava orando ontem, estamos numa aula da EBD, mas eu quero terminar com este salmo. Eu espero que alguém assista até o final para receber essa palavra. Romanos 6, Salmo 46, que diz, e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, Deus está do nosso lado. Amém! Glória a Deus! Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos. Que Deus te abençoe nesse tempo de quarentena. Guarde tua casa, tua família. Até a próxima aula. Inscreva-se no canal. Deus abençoe.